essa mensagem vai falar ao seu coração. E eu tenho certeza que aqueles porquês, aquelas perguntas que você tem feito a Deus, será respondida através dessa mensagem de hoje. Amém? Glória a Deus. Você crê no mover de Deus na sua vida, meu amado e minha amada? Então já coloca o seu pedido de oração. Vamos orar? Amém. Ô, Paizinho querido, muito obrigada. Muito obrigada porque estamos aqui reunidos mais uma vez na tua presença para falar mais de ti, para conversar contigo, para conhecermos mais da sua essência, Jesus, para nos achegarmos mais na intimidade que o Senhor deseja que nós tenhamos contigo, para obtermos mais sabedoria que vem do alto, Pai, para descansarmos em ti, para recebermos a tua cura, o teu milagre, a tua revelação, teu direcionamento. Somos gratas, Pai, pelo seu amor. Somos gratas pelo seu cuidado, pela sua transformação diariamente, Senhor. O Senhor tem transformado a vida desses homens e dessas mulheres. Nós somos gratos a Ti, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, Pai, seja dada a Ti, Pai. Receba agora, Pai, cada pedido de oração. Cada pedido que foi colocado aqui nos comentários agora, começa a contemplar, Pai. Eu já declaro, Senhor, o seu agir. Vai lá, Espírito Santo. Vai e começa já a esquadrinhar o coração desses homens que estão aqui, dessas mulheres que estão aqui, e já começa a lapidar. Começa a prepará-los, Pai, para receber o seu milagre. Já entra com a sua cura, já entra com o seu renovo. Ministra, Pai, a paz, a alegria e o descanso. Declaramos libertação desses homens e mulheres que estão aqui agora. A cura, Pai, uma cura plena. Em nome de Jesus, uma novidade de vida. Em nome de Jesus. Já declaramos também na vida do marido, na vida da esposa que saiu de casa, ou quem sabe ainda está em casa, mas com o casamento completamente rachado, Pai. Já começa também o Espírito Santo a ministrar nesse coração. Quebranta esse coração. Transforma esses pensamentos, Pai. Liberta-os, Pai, da amarra do inferno e de toda a mentira que está aí aprisionando cada um deles. Traga-os de volta, Pai. Transformados, curados e apaixonados por Ti. Te pedimos pelos filhos dos Teus filhos também, Pai. Vai de encontro a essas crianças, jovens, adolescentes, Pai. Que o Senhor venha ministrar também a cura na vida deles, Pai. Que não venha ficar nenhum vestígio, Pai, dessa separação, desse divórcio, desse momento doloroso, Pai. Que eles não venham se sentir abandonados, Pai, mas que eles venham se sentir amados. Em nome de Jesus, eu repreendo, Pai, toda a artimanha do inferno na vida dos filhos dos Teus filhos. Proteja-os, Senhor, assim como o Senhor tem nos protegido. Em nome de Jesus. Amém? Se você crê nessa oração, meu amado, minha amada, já escreva aqui um amém, um glória a Deus, um aleluia. Manifesta a sua fé, porque eu não posso te ouvir, mas eu posso ler aquilo que você escreve. E para mim é essencial que você escreva, porque como eu não consigo te ouvir, você quando escreve, opa, aleluia. Quando você escreve, eu sei que você está participando. E assim por diante. Amém? Glória a Deus. Então escreva aqui um amém se você crê nessa oração. Aproveite agora e deixa o seu like, né? Pessoal que está no YouTube, se inscreva aí no nosso canal. E compartilhe com alguém. Fica que estão aqui pela primeira vez. Eu quero dizer algo para vocês que é algo muito importante. Já pega papel e caneta, já escreve isso daí para você não esquecer. Cola na geladeira, no lugar que você olha sempre. Preste atenção no que eu vou dizer. Restauração de casamento. Em Deus, pessoal que já segue já sabe, né? Já tá aqui há mais tempo, sabe. Não é dor, não é sofrimento, não é humilhação, não é nada disso que você está vivendo agora. Você sabia disso? Não sabia porque as pessoas não ensinam. Mas aqui você vai aprender a viver na verdade que vem da parte de Deus. E conhecereis a verdade. E a verdade vai te libertar. Isso não é apenas uma frase de efeito, não, gente. Isso aí é a palavra de Deus. A palavra de Deus é transformação. Então, sabe o que é restauração de casamento em Deus?
Hum? Restauração de casamento em Deus é cura, é salvação, é restauração, é novidade de vida, é você viver uma vida plena em Deus. É você entrar no descanso. Olha só como é completamente diferente. E tem mais. E tem mais. Você, você, meu amado, você, minha amada, vai viver. Se fosse você, já levantava a mão, né? E falava, ô, Glória, eu recebo. Já levanta a mão aí para receber. Você, meus amados e minhas amadas, vocês viverão o melhor tempo, a melhor época e a melhor fase de vossas vidas. Você crê nisso? Se você tiver com um pouquinho de fé falando, nossa, que loucura é essa, gente? Tô cheio de dor, essa mulher falando. Você crê? Porque é exatamente isso que você vai viver. Exatamente isso que você vai viver. Eu sei que agora parece que é impossível. Que quem é essa pessoa que está dizendo isso se eu tô aqui, ó, um caco? Se eu tô muito mal. Sabe quem é essa pessoa que está falando para você? É uma pessoa que viveu exatamente as dores que você está vivendo. Ou então, eu falo com você, gente, eu estou aqui na plataforma com autoridade para falar do assunto, porque eu vivi isso. Eu sofri o que vocês sofrem. Hoje, eu chorei o que vocês choram. Eu chorei o que vocês choram, eu sofri o que vocês sofrem. Eu fiz muita besteira, me ensinaram errado, exatamente as coisas que vocês têm vivenciado, eu vivenciei. Então, eu tenho autoridade para falar do assunto, porque eu vivi, e tenho autoridade para falar do assunto, porque Deus me ungiu, Deus me chamou, Deus me revelou, Deus me ensinou. Por quê? Ai de mim se não fosse Ele. Eu não teria nem a sabedoria que eu tenho hoje para passar para vocês. Então, tudo isso que é passado, ensinado, né, para vocês, é porque eu vivi. Eu vivi na prática para poder estar hoje passando essa experiência para vocês. O pessoal no Insta, o pessoal no YouTube, o pessoal aqui, todo mundo quer querendo saber minha história, né? Tem um pouquinho da minha história aí. Aqui também nesse livro, que também é e-book, também tem, tá, gente? Aqui eu conto, tem impresso nas livrarias online e tem e-book, tá aí no link gente, no link aí da bio tem todos os meus materiais. O podcast, o programa de rádio, tudo que vocês precisam tem aí, tá bom? Então, meus amados, eu vou contar um pouquinho durante a nossa mensagem, tá? Hoje nós estaremos, lendo, já saiu de novo aqui da leitura, gente. Deixa eu aqui pegar por causa do vento. Ah, cadê? Gente, para quem não sabe, minha Bíblia é slim. Aí, às vezes, aqui, é tudo muito pequenininho, né? Minha Bíblia, a que estou usando desde o ano passado, é muito fininha, tá vendo? Ó, tá vendo como estuda a palavra, gente? Tá vendo? Então, vamos lá. Nós vamos ler Hebreus, capítulo 4. Quem precisa de descanso aí? Porque eu já vi gente falando aqui que não descansa. Vamos falar sobre descanso? Vamos falar sobre o descanso? Hebreus 4. Você que está aqui pela primeira vez, como funciona quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente lê a Bíblia? A gente lê a Bíblia. Eu falo do contexto histórico para vocês, eu falo de tudo aquilo que está se passando aqui dentro dessa escrita, né? O porquê, quem escreveu, para quem escreveu, né? Algumas coisas assim que eu sei passar para vocês, eu passo para vocês. E a gente traz para o nosso tema, cura das emoções e restauração de casamento. Para quem não sabe, eu sou a primeira pessoa que Deus levanta em rede social que fala sobre restauração de casamento e cura das emoções, os dois temas juntos, com base nos princípios de Deus. Eu falo baseado no amor, tá? Que é incondicional, e na graça, que é a favor imerecido. Tudo aquilo que é passado aqui é baseado na Bíblia, com os princípios de Deus. Não tem sabedoria, não tem religiosidade aqui, tá bom? Tudo que é passado aqui é o evangelho descontaminado, um evangelho descomplicado, e você vai ver o quanto é fácil entender a Bíblia.
Você pensa que é e acha que a Bíblia é difícil? Não é difícil, tá? Ela não é difícil, mas só quem entende a Bíblia é aquela pessoa que começa a se aproximar mais de Deus. Porque tudo que está aqui é revelado ao espiritual e não ao carnal, né? Ok? Então, isso que a gente vai fazer agora nesse instante. Paizinho, muito obrigada por esse momento, esse instante. Eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero entregar, Senhor Deus, os meus pensamentos, as minhas intenções. Por isso eu te peço, esquadrinha diariamente, Pai, todo o meu ser, todas as minhas intenções, que tudo aquilo que está no meu coração e na minha mente venha se alinhar segundo o seu propósito, que eu sempre venha estar no centro da sua vontade, que eu nunca, Pai, nunca venha me desviar. Por isso, me ajude, me oriente, me segura, me guarde, Pai, e me livre de todo o mal. Eu entrego, Pai, as minhas cordas vocais, eu entrego, Pai, todo o meu sistema respiratório, eu te consagro a Ti, Pai, como eu faço diariamente, Pai, e já declaro saúde plena na minha fala, saúde plena na minha garganta, saúde plena, Senhor Deus, em todos os órgãos que tem a ver com esse sistema respiratório e todo o sistema da fala. Eu diminuo, Pai, agora nesse instante, para que Tu venha crescer através de mim, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo fluindo através de mim para falar ao coração desses homens e dessas mulheres, Senhor. Em nome de Jesus, que toda distração do inferno saia agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda distração saia agora em nome de Jesus. Que todo pensamento no marido, na esposa, cesse agora. É o que eu declaro na sua vida, meu amado e minha amada, porque agora é um tempo especial que você vai passar com o teu pai, com o teu marido, com o teu noivo, com o teu Deus, com aquele que faz o impossível acontecer na sua vida. Esse tempo agora é um tempo especial na sua vida. Por isso, esqueça agora quem se foi. Aquiete essa alma agora em nome de Jesus. E, Pai, prepara o coração desses homens e dessas mulheres. Esse solo perfeito agora vai receber a tua semente, Pai. Que eles venham sair dessa live completamente transformados. Eu sei que não é à toa que o Senhor os trouxe aqui, porque o Senhor trabalha com propósito. O Senhor não trabalha com coincidência. Então, eu creio que o Senhor, a partir de hoje, já está mudando a história desses homens e dessas mulheres. Aqueles que chegaram aqui, Pai, desesperados, vão sair daqui com uma tranquilidade, com a tua paz, Senhor. Aqueles que chegaram aqui entristecidos, vão sair com a tua alegria. Aqueles que chegaram aqui cansados, vão sair com o teu renovo. Aqueles que saíram daqui com pouca fé, vão sair cheios de fé. Que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Posso ver um amém aí? Em Deus, casamento e restauração de casamento é super importante. De Gênesis a Apocalipse, Deus fala sobre família, casamento e restauração de casamento, meus amados. Então, ele restaura o seu relacionamento, o seu casamento, né, com a humanidade, contigo, Jeff, contigo, homens e mulheres de Deus que estão aqui agora. Aí, só depois, ele restaura o seu casamento terreno, que é a sua aliança com o seu marido e sua esposa. Então, a sua aliança com Deus é restaurada para, então, a sua aliança terrena ser também. Então, assim que funciona. Não pule etapa. De jeito maneira. Não pule etapa. Tá? Então é isso. Se apaixone. Agora é o tempo. Agora, na sua vida, só tem uma pessoa que você deve amar, se apaixonar e viver. Ok? E, inclusive, ele é o ar que você respira. Não é o teu marido, tua esposa, não. Porque o fôlego de vida só quem dá é Deus. Ok? Então, se apaixone por esse Deus. Ao invés de você pensar no teu marido, na sua esposa nesse tempo, só pense em Jesus. Você vai ver que sua vida vai, mudar. Aí aquilo que eu profetizei aqui na vida de vocês viverem o melhor tempo, melhor época, a melhor fase da sua vida, vai acontecer. Quando você focar na pessoa certa. O tempo agora não é focar, não. Então, para com esse desespero. Para com esse desespero de só marido, esposa. Isso aí é algo doentio. Por isso você precisa ser liberto. É uma das orações que eu fiz aqui, né? Lembra? Você precisa ser liberta. Você precisa ser liberta, minha amada. O negócio é com você. Se prepare, porque Deus vai transformar a tua vida.
Deus vai transformar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Quem recebe? Quem deseja essa transformação? Vamos começar? Hebreus, capítulo 4, versículo 1 diz assim. Nós estaremos falando sobre descanso. Então não sai daí, porque a nossa mensagem vai começar agora. Hebreus, capítulo 4, versículo 1. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pensa que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhe valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pare aqui e já vamos refletir. Lembra que eu falei que nós lemos a Bíblia e trazemos para o nosso tema? Então, aqui estava sendo dito uma coisa. O descanso é uma promessa. Está aí na Bíblia. Acompanhe, para você ver que não existe heresia. Aqui. E nem, como é que fala, gente? Palavra? Distorção da verdade. Então, olha só, descanso é uma promessa. Ok? Descanso é uma promessa. É algo que Deus prometeu aos seus filhos, aquele que crê. Aí você já vai vendo seu termômetro. Pô, sou cristão ou não sou cristão? Sou filho ou não sou filha? Tá no descanso? Não. Tem alguma coisa aí errada nesse termômetro, hein? Então, olha só. A promessa de entrarmos no descanso vem de Deus. E outra coisa, que é o que está escrito em seguida, não pense você que você falhou. De repente, aí dentro de você está tão agitado que você não consegue ver o descanso. Que você acha que o descanso é algo impossível na sua vida. Aquilo que você está fazendo, orando, jejuando, subindo em monte, um monte de coisa, está só sacrificando, que está tudo errado, né? Está só sacrificando, que não é para você sacrificar. A palavra diz que Deus nos deu uma promessa do descanso e não uma promessa de sacrifício, que você tem que fazer. Não, isso não existe mais para nós. Isso é coisa lá do Antigo Testamento, do povo de Israel, do povo judeu daquela época. Isso não cabe a nós. Naquela época não havia Jesus, não havia o Espírito Santo, só havia Deus. Então, para agradar a Deus, precisava fazer determinadas coisas que eram orientadas. Isso tudo Deus fazia para o povo se achegar a Ele. Isso tudo Deus fazia para o povo restaurar o seu relacionamento com Ele. E mesmo assim, o povo cabeça dura não entendia as coisas que Deus estava dando. O tempo todo Deus orientando, o tempo todo Deus ajudando, o tempo todo Deus fornecendo as coisas para aquele povo. E ainda assim, o povo cada vez mais se afastava de Deus, né? Entrando nas suas sabedorias, entrando em orgias, nas suas vontades da sua carne, adorando outros deuses, entrando para a religiosidade e cada vez mais se afastava de Deus. Cada vez mais. Então, nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, ou seja, todos nós recebemos as boas novas. Você que está aqui, você recebeu as boas novas. Só que você não vive as boas novas. Olha outro termômetro aí. Se você é cristão, por que você não vive as boas novas? Você prega as boas novas, você diz que é boas novas, você crê que Jesus lá na cruz te deu boas novas e você não vive. O que é boas novas? Você já parou para pensar? O que é ser evangélico? Você já parou para pensar? O que é ser cristão? O que Jesus fez lá na cruz por você? Você já parou para pensar e analisar? Ou só ouviram e estão repetindo até hoje? Amado e minha amada, eu falei para vocês que esse perfil fala a verdade. E que a verdade é que te liberta. Então se prepare, porque você só vai ouvir verdade aqui. Se você quer ser liberto, você quer ter uma vida nova em Deus, já vai recebendo e já vai refletindo. Isso tudo faz parte da sua cura dessas dores,
da novidade de vida que eu já profetizei aqui e da restauração do seu casamento. Ok? Isso tudo faz parte. Boas novas. O significado é boas notícias. Boas notícias, aonde boas notícias, aonde eu as encontro? No Novo Testamento. Principalmente, né, pós a crucificação de Jesus. Por que principalmente? Porque essas boas notícias faz parte do plano de Deus para as nossas vidas. Quando Jesus foi como cordeiro mudo até o matadouro, né? Sendo humilhado, açoitado, rejeitado, traído, esquecido, né? Levando chicoteada, cuspida, dentre outras coisas. Enquanto ele estava indo, ele estava pagando o preço de tudo. E foi lá para a cruz. E ali foi. Sentiu dor, porque os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas enfermidades, tudo aquilo que tá de ruim, né, em nossas vidas, estava de ruim em nossas vidas, foi tudo em cima dele, né? Ele cumpriu tudo. Ele fez tudo aquilo que precisava. E a partir de então, quando ele fala tetelestai, está consumado, ele diz para todos nós: pronto, eu fiz. Agora recebam aquilo que eu conquistei por você. Então ali ele nos entregou coisas boas. Presta atenção. Lá na cruz, Deus sendo crucificado, ele deu para você doença, tristeza, choro, dor, inferno, dentre outras coisas, até mesmo que você está sentindo agora e vivendo agora? A grande resposta é o que, gente? Não. Lá na cruz, o que ele fez por você foi levar as suas dores, levar a sua enfermidade, levar os seus pecados, as suas transgressões, né? Te dar a vida eterna através da salvação. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz são as boas notícias, as boas novas, é o evangelho. É aquilo que o cristão deve viver. Eu acredito que Jesus fez aquilo por mim, por isso eu entrego a minha vida a Ele. Ele entra na minha vida, meu espírito que estava mortificado volta a reviver, né? Que o espírito ele nasce de novo. Ele nasce de novo, eu nasço de novo e eu preciso agora passar pela mudança da minha mente. Para quê? Eu viver tudo isso que Deus, ou melhor, que Jesus, né, nos concedeu. Tudo aquilo que Jesus conquistou. Então, o processo é muito simples, meu amado. Basta você entender aquilo que é seu direito, aquilo que é sua herança. E você começar a tomar posse e viver. Ele não te prometeu o descanso? Por que você não vive, por que você não vive no descanso? Porque o mundo te ensina, a religiosidade te ensina que você tem que fazer algo para você receber. Então você fica fazendo um monte de coisa, sendo que, na verdade, tudo já foi feito. Nós descansamos para recebermos e não fazemos para receber. O favor imerecido, que é a graça, e a graça é uma pessoa, essa pessoa é Jesus Cristo, ou seja, aquilo que é graça, aquilo que Jesus fez por nós, é imerecedor. Ou seja, eu não preciso merecer, você não precisa merecer. Simplesmente por amor a nós, por amor a você, ele fez. Então, ele já fez. Quando é que você vai entender e compreender isso? Tudo aquilo que você precisa já está consumado. Já está disponível aonde, gente? No mundo espiritual. E como eu faço para receber? Me preparando, deixando Deus trabalhar na minha vida. E eu entrando no centro da vontade dele. É assim que ele trabalha nas nossas vidas. Eu me aproximando dele, que é essa restauração do nosso relacionamento, do nosso casamento em Deus. Tanto é, gente, Deus ama tanto a restauração de casamento que ele
desde do pecado, né, desde a queda de Adão, lá e Eva, ele vem com um plano de restauração. É resgate, tá, gente? Resgate, restauração, reconciliação, tá bom? Então Deus começa a projetar o plano dele até chegar em Jesus. E você vê que lá no final de tudo, nós passaremos pela bodas do Cordeiro. O que é essa bodas, gente? É o nosso casamento com o nosso noivo. Nós temos um marido, Deus. Nós temos um noivo, Jesus Cristo. Então, o nosso casamento com ele vai passar pela glória da segunda casa, né? Ou seja, passaremos sim por um casamento eterno com ele. E que jamais essa aliança vai ser quebrada. Jamais haverá divórcio e separação novamente entre nós e Deus, porque estaremos com ele na eternidade. E nossa oração, o nosso propósito, o nosso objetivo é justamente isso acontecer na vida do seu marido e na sua vida, na vida da sua esposa e na vida de você, homem. Qual é o nosso desejo? Qual é o desejo de Deus? A restauração da aliança acontecendo e vocês vivendo firmemente e fortemente com Jesus no centro. Porque mesmo antes de você sendo cristão, por que seu casamento rachou? Porque Jesus não estava no centro. Mas não vem com mais. Mas Luciana, eu era da igreja. Mas Luciana, eu nasci na igreja. Mas Luciana, a gente tinha um ministério. Não tinha Jesus no centro. Vocês não conheciam Jesus, assim como eu. Porque quem conhece Jesus e vive Jesus não ia ter um casamento desfeito. Porque quem é temente a Jesus sabe o que é uma família. Quem é temente a Jesus sabe que divórcio, sabe que traição, sabe que largar sua família, sua esposa com os filhos não é de Deus. Sabe que tem que ser um bom homem, um líder. E o papel do homem é, se preciso for, e até o falecimento, né, trocando aqui a palavra por conta da live, como Cristo fez para a igreja, né, se preciso for se entregar. Então, se o seu marido fosse realmente cristão, ele não deixaria você, porque sabe que tem que te amar da mesma forma que Jesus. Então ele não deixaria, porque ele estaria dentro dos princípios de Deus. E a sua mulher não é cristã mesmo de fato, a gente está falando de cristão mesmo, não é rótulo não. Ser cristão genuíno, gente, é totalmente diferente. E por que a sua mulher fez o que fez com você? Porque ela também não era cristã. Ela não andava nos princípios de Deus. Porque a mulher, em Deus, ela tem que respeitar o seu marido. Respeitar. Então, gente, a gente já percebe por aí aonde está Jesus nisso daí, gente? Não estava. Por isso que, né, nosso amigo colocou aqui, agora, nesse tempo que eu estou separada, eu estou buscando tanto a Deus de uma forma que eu não buscava. Porque agora está existindo um entendimento que você precisa estar alicerçado. Porque quando vem a ventania, quando vem a tempestade, você vai até balançar. Seu casamento poderia ter balançado, mas ele não ia ter rachado. Porque quem está firmado em Cristo, a gente já viu o coqueiro, né? Quando tá aquela ventania. Gente, às vezes ele vai lá embaixo, mas ele volta. Ele vai lá, sabe por quê? Tem a raiz profunda. Ninguém tira ele do lugar. Então, o seu casamento ele saiu do lugar, ele, né, foi junto com a ventania, porque não tinha cumplicidade, não tinha respeito, não tinha amor, não tinha fidelidade. E tudo isso faz parte da aliança. Tudo isso faz parte da aliança. Por isso que sim, Deus, pessoal, sim, Deus restaura casamento. Esse negócio que vocês ouvem aí que Deus não restaura casamento, não é bíblico. Deus restaura, sim, o casamento, a aliança, o propósito, a unidade entre o homem e a mulher, tá bom? A instituição. O que é instituição, né, gente? É essa aliança, é restaurar o amor, a cumplicidade, a fidelidade, né? O propósito do casal. Isso é restauração de casamento, tá? Mas antes ele restaura o quê? Pessoas.
Então, primeiro, Deus vai trabalhar na sua vida, por isso que você está aqui. Não é teu marido nem tua esposa que está aqui, é você. O negócio é com você. Para esse negócio de ficar pensando no marido da esposa, que a questão toda de Deus é com você. Você foi chamada. Não foi seu marido, não foi sua esposa, é você. Então, você é que é a peça-chave do seu casamento, da sua família. Tá tudo com você, meu amado e amada. Tá tudo com você. Então, você foi chamada, você foi escolhida, você é a peça fundamental desse propósito. Então, Deus vai trabalhar em você. Mas você precisa entender isso. E um dos primeiros passos é entrar no descanso. Para você ouvir a voz de Deus, ouvir o direcionamento de Deus, você se acalmar, se aquietar, aprender a se amar, se valorizar, se respeitar e assim por diante. Sabe o que acontece? Acaba buscando a Deus com barganha. Você acaba buscando a Deus com a intenção errada. E você sabia que o mais importante em Jesus é a sua intenção? Então, Deus esquadrinha os nossos corações e vê a nossa intenção. Aí vê que você está buscando a Ele só para restaurar o seu casamento. Isso é errado. Você tem que buscar Ele porque você quer amá-lo, você quer conhecê-lo mais, entendeu? Você tem o desejo da vida eterna. Então, a intenção do nosso coração fala muito. E Deus não quer sacrifício. Entendeu? Preste atenção nisso. Deus não quer sacrifício. Ele quer descanso. Ele quer que você entregue. Então, a oração vai ser algo normal, como eu estou fazendo aqui com você. É assim. Você vai estar lavando louça, de repente você vai... Oi, Deus, tudo bem? Estou aqui lavando a minha louça. Eu quero te agradecer hoje porque eu tenho essa louça para lavar, essa comida que eu acabei de fazer, né? Olha, eu também quero te agradecer. Eu não sei onde meu marido está, não, onde a minha esposa está, não, mas eu já quero te agradecer porque eu sei que tu está indo lá também. Mais ou menos assim. Mas você pode fazer uma campanha, um propósito, subir ao monte, fazer um jejum? Pode. Mas sabe o que é para você fazer? Para buscar Deus em primeiro lugar. Então, jejum, por exemplo, não é jejum para você pedir alguma coisa. Jejum é para você se aproximar de Deus. Jejum é para você conhecer Jesus. E não é para pedir. Então, a religiosidade nos ensina errado. Aí, a gente passa anos e anos e anos nesse propósito, né? E nada acontece. Você tá aí um dia, uma semana, 10 dias, um mês, 2 meses, um ano, né? Esperando pela restauração do seu casamento. Então, eu aguardei quase 9 anos. Você não ouviu errado. Foram quase 9 anos. Faltava aí cerca de um mês, mais ou menos, para completar 9 anos de espera. Mas eu não tinha esse conhecimento tão sábio que eu tenho hoje. Eu fui vivendo tudo na prática ali, né? Então eu fui fazendo as coisas, as pessoas me orientando errado, até o ponto que eu caí em si e falei, isso não tá errado. Isso não está de acordo com a palavra, não. Então eu comecei a estudar a Bíblia. Então a grande diferença hoje na sua vida, por isso que vocês estão aqui. O Espírito Santo trouxe vocês aqui, porque acabou esse tempo de loucura, sacrifício, de religiosidade na sua vida, de falta de entendimento. Gente, eu sofri muito por orientações erradas. Volto a repetir para vocês, eu sou cristã, não estou desviada, que é o que o pessoal usa aí, né, o termo popular, né, que eu não gosto desses termos. Enfim, tenho meu ministério, sirvo, tenho a minha congregação, tá bom, gente? Meus pastores abençoaram já esse ministério, né? Então, tudo isso. Mas não posso deixar de falar, de contar e de orientar, que até mesmo da própria igreja nós aprendemos coisas erradas. Porque no meu início foi assim. Eu me converti na dor, na separação. O que eu ouvi de orientações, meus amados? Por isso que eu chorei, sofri e fiquei como você. Eram muitas informações e orientações erradas. E tudo extraído da Bíblia, mas distorcido. Olha só. Para vocês verem, eu falei de boas novas e muitos de vocês não sabiam. Uma coisa simples como essa. Eu falei de casamento e de restauração de casamentos de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do início da Bíblia ao final da Bíblia, e você de repente não sabia. De repente você não tinha se ligado que você é noiva de Cristo e que Deus zela pelo casamento e pela restauração, pela reconciliação, e você mesmo próprio vai casar com Deus. Então não fica com medo de você ter divorciado, separado, porque eu também divorciei e casei 2 vezes com o mesmo marido.
Então não existe impossível para Deus. Para Deus não existe impossível. Aí, gente, Luciana, seu casamento foi restaurado. Estou resumindo minha história, tá, gente? Quem já me acompanha sabe muito mais da minha história, né? Luciana, eu te acompanho. Você diz que seu casamento foi restaurado. Mas por que eu não vejo o seu marido, né? Alguém já fez essa pergunta? Mas por que eu não vejo seu marido? Gente, vocês não veem o meu marido, vocês não vão ver o meu marido. Eu não tenho aliança, ok? Por quê? Porque depois de 3 anos o casamento restaurado, aprove Deus o quê? Levá-lo para casa. Ou seja, meu marido está na glória com o Pai. Então, também passei por esse processo de cura, né, de perda, de luto, enfim. Já são uns 5 anos, fiz 5 anos agora no final do ano, 5 anos, né, que eu sou viúva, e há um ano Deus me levantou nesse propósito no qual eu achei que tinha acabado esse meu ministério, né? Mas Deus falou, não acabou, e falou exatamente quando ele me lembrou desse livro que uma boa parte já estava escrito quando eu estava separada, e eu estava esperando para finalizar quando o casamento fosse restaurado, né? Então, eu não tinha mais perspectiva de vida, foi quando Deus me lembrou desse livro. Ao abrir esse livro, o Espírito Santo vivificou novamente, né? E disse para mim que minha vida não acabou e que meu propósito estava apenas começando. E eis-me aqui, vamos fazer um ano aí de plataforma, tá bom? Desse propósito lindo, que tem abençoado muitas vidas e vocês também têm abençoado a minha vida também. E com isso, né, Deus me pediu para eu deixar minha profissão, então eu tenho 24 anos de profissão beleza. Parece que eu tenho 24 anos, gente, mas eu não tenho 24 anos, né? 24 anos de profissão beleza e estética, né? Bem alicerçado. Vocês vão ver no link da minha bio, ainda tem lá alguns cursos meus. Tem aí no finalzinho do meu perfil, vocês vão ver aí, né? Muitas coisas eu arquivei, lógico, né? Mas eu deixei algumas coisas, né? Até para comprovar aquilo que é falado, né? Então, além de eu prestar serviço, ter o meu próprio negócio, eu também dava aula, formava alunos numa das melhores instituições de ensino, então também era professora, né, inclusive de pós-graduação, de técnico e assim por diante. Mas Deus fez um trabalho completamente diferente na minha vida e me levou há pouco tempo, né, para entender mais sobre mente, né, e para justamente eu entender aquilo que ele tinha ministrado comigo nesse tempo. E sou agora terapeuta e psicanalista justamente para ter essa base toda e poder auxiliar ainda mais, né, tanto dentro daquilo que eu aprendi em Deus, como também poder orientar, gravar conteúdos e falar, porque é muito importante que você seja curado, restaurado, para que o seu casamento também seja. Então, você que está nessa expectativa de que seu marido e sua esposa vai voltar agora, aquieta o seu coração, né? A notícia que eu tenho que te dar não é boa, mas ele não vai voltar agora, porque você precisa ser tratado. Você precisa ser tratada. Então, pare de colocar, né, esse desespero na frente de tudo, porque tudo tem um processo, meu amado, minha amada. Deus sabia que eu buscava de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Gente, se não fosse Deus da minha vida, sabe, eu sou apaixonada por esse Deus, por isso que eu não tenho dúvida que você vai ser curado, você vai viver a vida plena e que o seu casamento vai ser restaurado. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas nenhuma, gente, nenhuma. Eu não ia colocar minha carinha, meu rostinho aqui, né, se eu tivesse alguma dúvida. Eu não tenho dúvida. Mas a grande questão é você se posicionar da forma certa. O seu entendimento, ele se abrir e você começar a ser curado, você começar a ser restaurado. E outra, você buscar intimidade com Jesus, porque é Ele que faz. Então você precisa estar assim com Ele, um só com Ele. Sabe esse um só que você é com Jesus? Mais outra coisa, né, que respalda o casamento e a importância do casamento em Deus. Você não é assim com seu marido, quando vocês estão juntos, ou seja, chamado uma só carne? Então, você e Deus é uma só carne. Quando você restaura o seu relacionamento com Deus, você se torna uma só carne com Ele. Ok? Perfeito? Então, ele começa a te contar as coisas, começa a te direcionar, ele começa a te
de enviar as promessas, tudo aquilo que Deus me prometeu, gente, tudo aquilo que eu ouvi, tudo aquilo que eu tive de experiência, Deus cumpriu na minha vida. Tudo, 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 tudo. Tudo. Todas as respostas que eu queria de todas as minhas perguntas, de todos os meus porquês, Ele respondeu. Isso tudo que eu faço hoje é orientação de Deus. Quando você compra um e-book, quando você envia, vocês que estão aí nos comentários, tem a enviar presente, né? Até nos vídeos que eu posto, vê lá no comentário, enviar presente. Tudo isso que vocês enviam para mim, tudo isso, tudo que você compra, o e-book, as terapias que vocês fazem, a gente tem um grupo de terapia com valor diferenciado, né? Eu envio sempre o link para quem me chama no privado, principalmente no Insta, que as outras plataformas não tem como enviar. Você que está no TikTok, no You, não tem como. A gente agora está em 3 plataformas, tá? Vocês que não sabem. Então, pelo Insta eu consigo enviar. Então, eu envio para vocês acessarem e assim por diante, tá bom? Então, eu quero te convidar a entrar no descanso, eu quero te convidar... Gente, a gente não falou quase nada, acho que 3 e 4 versículos só. Para quem não sabe, eu falo muito, tá, gente? Vamos lá, deixa eu ver aqui onde a gente parou. Pois as boas novas, paramos aqui no versículo 2. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram, ou seja, eles ouviram, mas não tinham fé. Eles ouviram, mas não tinham conhecimento. Eles ouviram e não abriram o seu coração. Eles ouviram, aquela famosa frase, né? Entrou aqui e saiu por aqui. Essa foi a grande diferença daquelas pessoas que receberam as boas novas, boas notícias e não viveram, não acreditaram, não tiveram fé. Muitos de nós, né, como eu falei, pessoas que já vieram de berço cristão, por que estão assim? Porque só ouviram, mas de repente não teve fé e nem conhecimento aberto para isso, para verdadeiramente experimentar essas boas novas. Então está perdendo aquilo que tem de melhor que vem da parte de Deus para as nossas vidas. Sério, você está perdendo, meu amado e minha amada, viver uma vida plena, que é o que Deus, é o que Jesus, melhor dizendo, né, conquistou para a gente lá naquela cruz, uma vida plena. E a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Se você não está vivendo essa vontade boa, perfeita e agradável, significa que você não está no centro da vontade de Deus. Você vê como entender a Bíblia é fácil? Mas é fácil para quem quer falar a verdade e não quem quer somente manipular as emoções e a vida de alguém, fazer com que ela fique presa aos ensinamentos dela, ok? Ou até mesmo o ministério dela. Pois nós, os que cremos, ou seja, eu creio, e você hoje que está aqui, eu creio também que você já está crendo. E você crê? Vamos lá. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Aí preste atenção antes de eu falar o que Deus disse. Quem crê, entra no descanso, porque entende que recebeu uma boa notícia de Deus, que é as boas novas, e que nessa boas notícias, essas boas novas, existe uma promessa chamada descanso. Então, quem dá ouvido à palavra de Deus e crê no seu coração, né? Ela, o que ela faz? Ela toma posse da promessa de Deus para a sua vida. Então, só entra no descanso aquele que crê, que confia, que acredita, que tem fé. Porque quem vai restaurar o seu casamento, meu amado e minha amada, não é você. Não é. É o Espírito Santo. Você precisa entender isso. É Ele que vai fazer. Então, o que você precisa fazer? É entregar. Descansar. Nada que você venha fazer vai restaurar o seu casamento. Pelo contrário. Se você ficar fazendo um monte de coisa, você vai afastar mais o seu cônjuge. Perfeito? Entenderam? Entenderam? Então, como Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois, em certo lugar, ele falou sobre o 7º dia nestas palavras: no 7º dia, Deus descansou de toda a obra que realizara.
E de novo, na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Então, se você ouve a voz de Deus, vou dar o exemplo de hoje. Você está ouvindo uma palavra genuína baseada na Bíblia. Nós estamos no versículo 5 agora do capítulo 4 de Hebreus. Você está ouvindo essa boas novas, você está ouvindo essa boa notícia, você está ouvindo a palavra de Deus aqui. Você está ouvindo essa palavra de Deus aqui. Se você não obedecer aquilo que Deus está falando, ou seja, Ele quer que você entre o quê? No descanso. Como que você vai viver? Cansado, desesperado, vai bater cabeça. Vai sofrer, meu amado, porque existe uma orientação que Deus nos concede. Por isso que a Bíblia é o nosso manual de instrução. Se você não lê a Bíblia, meu amado, sinto muito, mas você deve estar como uma barata tonta quando recebe aquele inseticida e não sabe para onde vai. Mais um vestígio de que você está sendo ou não cristão. Ok? Esse é mais um vestígio. Porque se eu entendo hoje que eu preciso descansar e entrar nessa promessa de Deus, receber esse presente de Deus na minha vida, se eu recebo isso, esse entendimento e continuo vivendo da forma que eu estou vivendo, tentando fazer as coisas do meu próprio jeito, significa que você está sendo desobediente à palavra de Deus. Você está fazendo por conta própria. E quem faz por conta própria não tem o porquê Deus fazer. Deus não vai fazer, meu amado. Não da forma que Ele deseja. Deu para entender? Porque Ele é misericordioso, né, gente? A gente sabe. E vocês estão entendendo que vocês são homens e mulheres maduros, né? Em nome de Jesus, amém. Então temos muito, todos nós, temos muito que crescer em Cristo Jesus. Temos muito que crescer em Cristo Jesus. Temos muito que entender. Então obedeça. Para de sacrificar, meu amado. Ai, quando você aprender... Sabe um dia cansativo que você deita na sua cama e fala: ai, era disso que eu precisava? É isso. É isso que você precisa. Deitar na sua cama e dormir. Vai dormir, meu amado. Quanto tempo você não dorme? Vai dormir a noite toda, em nome de Jesus. Eu profetizo essa noite, você bater na tua cama e dormir, apagar em Cristo Jesus. Amém. Você acordar amanhã renovado, feliz da vida, já transformado. Amém? Glória a Deus. Eu profetizo, só recebe quem diz amém, quem crê, né, gente? Então, acabou esse negócio de ficar a noite sem dormir. Ai, não tô com fome não, porque eu tô mal, vou ficar sem comer. Acabou. Hoje é um novo dia na sua vida. Hoje é um novo dia na sua vida. A partir de hoje começa uma linda história na sua vida. Você pode printar, pode escrever, né? Pode colocar data, porque você vai vir aqui contar o seu milagre aqui de transformação. Primeiramente da sua cura, tá? Porque você vai vir contar do seu casamento também, eu creio. Mas primeiramente da sua cura, da sua transformação. Você vai vir aqui e vai escrever. Gente, paz, alegria, mansidão, bondade, benignidade, domínio próprio, paciência, amabilidade, isso aí é o fruto do Espírito Santo. Quando nós nos aproximamos de Deus, o Espírito Santo flui. E quem é cristão, nós vemos o cristão pelo fruto. Então a gente percebe o fluir do Espírito Santo. Por isso que às vezes a gente escuta assim, ó, eu tô perto de você, eu tô na sua casa, né? Ou então eu tô contigo, ou se você falar, eu sinto uma paz, é porque é o Espírito Santo fluindo. Tá ok? Amém. Isso aí. Pois, em certo lugar, ele falou sobre o sétimo dia, né? Nesta palavra, no sétimo dia, então a gente já leu sobre isso e finalizamos aqui, jamais entrarão no descanso. Portanto, versículo 6. Resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia chamado hoje. Olha aí na sua Bíblia.
Aquelas pessoas ouviram sobre o descanso, não entraram no descanso, mas, porém, foi determinado um novo dia. Hoje, está escrito exatamente assim. Hoje, tá, entre aspas até. Ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje, preste atenção, gente, em nome de Jesus, toda a distração do inferno sai agora. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Aleluia. Hoje é o tempo. Hoje é o novo tempo na sua vida. Hoje vocês estão ouvindo a voz do Senhor dizendo: entra no meu descanso e deixa que cuido. Então, ouça essa voz e não permita de forma alguma que o seu coração esteja endurecido. Porque é de coração endurecido que o seu marido e a sua esposa estão vivendo hoje. Não deixa esse coração ficar em pedra, o seu coração. Eu sei que você ora para Deus quebrantar aquele coração, tirar o orgulho, mas você é que precisa disso hoje. Lembra que tudo aquilo que você tem desejado para o seu marido e a sua esposa é um reflexo daquilo que você é, daquilo que você precisa. Por isso que nós não temos a capacidade de mudar ninguém, porque quem precisa da mudança dentro do seu relacionamento, em primeiro lugar, é você. Por isso que você está sendo tratada por Deus. Em primeiro lugar. Você foi escolhido, meu amado. Você foi escolhida, minha amada. Vejam isso como um carinho, como um zelo de Deus na sua vida. Esse processo que você está passando hoje é um chamado de Deus para Ele te curar, te tratar, fazer de você um homem e uma mulher de acordo com a vontade dEle, com os planos e propósitos dEle. Amém? Glória a Deus. Então, se hoje ouvirem a sua voz, não endureça o coração, meu amado. Aproveite hoje a oportunidade que Deus está te concedendo. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, amado, anota esse versículo também em nome de Jesus. Anota esse. Você que vive fazendo sacrifício, orando, jejuando, desesperada, anota esse versículo que vem a seguir. Em nome de Jesus. Anota que esse é um versículo base, que a gente pauta o descanso. Vocês percebem que Deus criou o mundo. Depois que ele criou, o que ele falou? É hora de descansar. O descanso é muito importante. Gente, o descanso é muito importante. Descansa, homem e mulher de Deus, em nome de Jesus. Então, o único momento que a Bíblia nos orienta a fazer um esforço, se tem algum esforço que você precisa fazer hoje em Cristo Jesus, é se esforçar para entrar no descanso. Porque eu sei que você está ouvindo eu falar, principalmente quem está aqui pela primeira vez, está falando assim, pensando assim, ah, nossa, isso é impossível, a minha vida inteira eu fiz um monte de coisa, me ensinaram um monte de coisa, tudo isso daí parece algo muito estranho. O que acontece? Em Deus, gente, as coisas são muito simples. É muito simples. Porque Deus é amor, as coisas dele é muito perfeita. Então, em Deus as coisas são muito simples, mas o homem, nossa, desde lá de trás, acha que tem que fazer tanta coisa. Aí complica a situação. Se existe um segredo para restaurar o seu casamento, é você entregar a sua vida a Jesus. Entregar o seu casamento a Jesus. Entregar o seu marido, a sua esposa, né? A Jesus. É você entrar no descanso. É você viver as promessas de Deus na sua vida, que são as boas novas. Gente, até aí, tem algo difícil nisso daí? Tem algo que você precisa fazer muita coisa? Não. É simplérrimo de fazer. Aí você vai buscar mais intimidade com Jesus. Olha o passo, estou dando um passo a passo, né? Se é que existe um passo a passo.
Aí você começa a ter mais intimidade com Jesus, conhecendo nele. Aí você começa mais a investir na cura das suas emoções. Você começa a se amar, se valorizar, se respeitar, se tratar bem, levar para jantar, levar para passear, né? Levar para passear, levar para tomar um café. Ou seja, você curtir você. Você aprender a viver a sua vida sem seu marido, sem a sua esposa. Sem esse amor doentio. Até aí, é algo milaborante? Não. É exatamente isso, gente. É tão simples, que as pessoas não se conformam de ser simples. Sabe aquela questão que brasileiro gosta muito de uma fila, né? Brasileiro gosta de sofrer? É exatamente isso, gente. Mas você não precisa estar na fila, você não precisa sofrer, você não precisa nada disso para receber as bênçãos de Deus. Nada disso. Nada disso. Então preste atenção no próximo versículo. Anota aí, Hebreus 4, versículo 11. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Para de ser desobediente, pare de seguir pessoas que não obedeçam a palavra de Deus. Por isso tem um monte de pessoa que ri de você, faz piada com você nesse propósito, dentre outras coisas. Porque essas pessoas vivem aquela vida e elas querem que você obedeça aquilo que elas vivem. Só que ser cristão é ser diferente. E agora você entende que o único esforço que você precisa fazer é descansar. Então, se vocês que estão aqui entrarem na live e escrever aqui, estou lutando pelo meu casamento. A primeira coisa que eu vou fazer é corrigir você e dar um puxãozinho de orelha em amor. Porque você não luta, você descansa. Você não luta, porque você é mais que vitorioso em Cristo Jesus. E já viu um vitorioso lutar? Não. Não. Não luta. Porque já passou para a vitória. Ok? Então você descansa. Então entra no descanso. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Amém? Glória a Deus. Que a palavra de hoje, que Deus ministrou ao seu coração, venha a ser como essa espada de dois gumes, penetrando agora na divisão entre a sua alma e o seu coração. E que você receba aquilo que vem de Deus. Essa palavra que ela venha hoje esquadrinhar o seu coração, que ela venha te transformar em nome de Jesus. Deus vê a sua intenção, Deus vê o seu pensamento, Deus vê aquilo que você deseja. Nada está oculto para Deus, meu amado e minha amada. Nada, absolutamente nada foge do controle dele. Só deixe ele fazer na sua vida. Permita. Deus só precisa de uma permissão. Jesus só deseja uma permissão para entrar na sua vida. Deixa ele fazer morada na sua vida na noite deste dia. Se você está aqui, não conhecia Jesus, esse Jesus que a gente falou dele aqui, né? Um Jesus que salva, cura, liberta, nos concede a plenitude, novidade de vida e nos leva, né, com ele à eternidade. Escreva aqui, eu aceito Jesus, que eu vou entender que você está entregando hoje a sua vida a Cristo. Então, se você está aqui, né, e não sei por qual motivo, mas você deixou Deus, você resolveu trair Deus, resolveu se relacionar com outros deuses, resolveu virar as costas, resolveu rejeitar Deus. Exatamente o que está acontecendo contigo, né? Em relação ao seu marido. Você já fez isso com Deus também, meu amado, minha amada.
Como dói. Não dói ser rejeitado, ser traído? Como dói. Deixar de lado, escanteio, fingir que não existe. Se você já fez isso com Deus, chegou o momento de você restaurar o seu relacionamento com Deus. Restaurar agora o seu casamento com Deus. Restaura o seu relacionamento. Então, se você estava aí, entre aspas, né, afastado de Deus por algum motivo, escreva aqui, ó, eu volto, que eu vou estar orando por você também. Se tem alguém aqui que não tem nenhuma igreja, que não congrega em nenhuma igreja, esse é o meu terceiro convite, tá, para vocês. Não congregue em nenhuma igreja, mas quer crescer espiritualmente, pode me enviar uma mensagem no privado, que eu vou te inserir num grupo especial, mas é de crescimento espiritual para quem não tem igreja, ok? Porque vai fazer parte do meu ministério, da igreja que eu congrego, e eu vai estar junto comigo crescendo em fé, ok? Então, esse convite é para acompanhamento espiritual. Então, se alguém não tem igreja, deseja crescer espiritualmente, me chama, tá aí no privado e diz, né, o que você deseja. Não vai me dar bom dia, boa noite, boa tarde, não, gente. Já fala o que quer, tá bom? Fala o que quer, porque eu entendo o que você quer, já te respondo, tá bom? Fala o que deseja, que eu vou acompanhar vocês. Que coisa linda, meus amados e minhas amadas. É esse momento, né? A gente está finalizando agora. Não acabamos, né? O capítulo. Ai, minha Bíblia saiu do lugar por causa do vento. Não acabamos o capítulo. Faltou só um trechinho para acabar. Coisa pouca. Não acabamos, mas a mensagem iria até aqui mesmo, só para vocês saberem. Meus amados, que coisa linda, né? E é muito bom tê-los aqui. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu quero estender mais um convite, convidar vocês para participar do grupo do Verdinho, do Propósito de Oração. Para fazer parte desse grupo, gente, é necessário adquirir o e-book, que é o book do propósito e é a extensão, tá? Então, vocês me perguntam muito sobre o grupo, é somente, né, nesse sentido, tá? Quem quiser fazer parte do grupo do TikTok, para saber quando eu estou em live, para aqueles que gostam de interagir na live, esse grupo todo mundo pode entrar. Quem quiser terapia, né, fazer sessão terapêutica, está precisando, não está conseguindo sozinha, né, ser curada, o grupo, ele tem também livre acesso para quem quiser, tá? Mas o do propósito de oração é para quem deseja fazer o propósito. Então, tem que ter nosso e-book